Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nilmar da empresa Mundo Alcalino. Eu venho agora mostrar a todos vocês a importância da água alcalina hexagonal. Essa é uma apresentação onde nós vamos falar sobre todos os benefícios e o porquê que a água alcalina realmente é tão fantástica para o nosso organismo. Nós vamos entender todas as etapas do que é a água e principalmente dos benefícios que ela traz para o nosso corpo. Então vamos lá, seja bem-vindo ao Mundo Alcalino. Primeiramente nós temos que analisar então a questão do corpo humano. Nós temos o nosso corpo humano composto por mais de 70% de água, onde cérebro, pulmão, coração, fígado, rins, músculos e sangue possuem aí todos mais de 75% de água, de 75% para mais. Então os principais órgãos do corpo são água pura e essa água ela é trocada constantemente. Essa água é trocada a cada copo de água bebido. Então é muito importante fazer uma pergunta: qual tipo de água você está colocando para dentro dos principais órgãos do teu corpo? Esse é o fator principal. É por isso que quando você muda a água, você muda toda a fisiologia corporal e consequentemente pode mudar toda a tua saúde. Nós temos alguns dados interessantes que mostra, o Ministério da Saúde diz que a cada 3 minutos morre uma criança por doença hídrica no Brasil. E de cada 10 internações hospitalares, 7 são por causas de água contaminada. Nós temos 5 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo por água de baixa qualidade. A água de baixa qualidade, ela não traz muitas vezes uma doença tão rápida. Ela pode trazer uma doença até mesmo lenta. Mas o processo gradativo de uma água de má qualidade vai debilitando o teu organismo, fazendo com que você fique doente muito mais rápido ou viva muito menos do que deveria. E é muito importante. Nós temos um problema muito sério, que é o ciclo da água. O ciclo da água é um problema seríssimo. Por quê? Porque quanto maior é a concentração humana, maior é a produção de lixo e esgoto. Cada ser humano produz em média 2 quilos de lixo por dia. Isso é uma estatística. Então, quanto mais aumenta a população, mais aumenta a produção de lixo. Esse lixo é jogado nos rios e esgotos. E os nossos rios sofrem realmente, principalmente nos grandes centros. Nós recebemos esse esgoto direto dentro dos rios. E na maioria das vezes, são desses rios que são captados as águas para as estações de tratamento. A estação que capta essa água, ela está tão contaminada que eles precisam usar produtos químicos para fazer esse tratamento, que é um tratamento de tentar limpar essa água. Usam cal, barrilha, cloro, usam sulfato de alumínio, usam químicas que são fungicidas e algicidas. Eles servem para clarificar a água e para diminuir a concentração de sujeira, e o cloro serve para matar as bactérias e os vírus e os vermes, que estão nessa água. Porém, essa água depois é devolvida para a população e aí nós continuamos usando ela com uma carga muito grande de químicas. Esse ciclo é fatal porque muitas pessoas buscam, então, a alternativa, por não ter uma água de boa qualidade na torneira, a alternativa de tentar buscar água mineral. Porém, esse tipo de água é muito problemática também, infelizmente, porque há muito pouca fiscalização para analisar os garrafões, para analisar as empresas de envase, para saber de onde realmente essas empresas estão pegando esse tipo de água. Então, a pergunta é: mas será que realmente temos segurança? Qual será o pH desse tipo de água? Esse é um ponto importante que nós vamos levantar. O pH é uma das coisas mais importantes que nós temos que tomar muito cuidado, porque o corpo humano precisa de um pH equilibrado. A água mineral é exatamente ácida, é exatamente isso que acontece. Então, cuidado, porque ela é extremamente ácida. Então, vamos seguir à frente para a gente ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, o problema da água mineral não é só a acidez e o invase. Nós temos o problema principalmente também, relacionado aí aos garrafões de 20 litros, que apresentam problemas pela dificuldade de desinfecção, armazenagem e manuseio.
transporte muito complicado. Então nós vemos aí garrafões sendo comercializados em postos de gasolina, sendo envasados em locais totalmente não legais e principalmente transportados em caminhões abertos. Isso é um perigo para o tipo de água. Bem, vamos falar agora sobre os problemas que a água pode trazer para o organismo. Nós temos hoje classificado, a biomedicina diz que todas as doenças do mundo podem ser classificadas em apenas dois grupos. Um grupo de doença clínica e um grupo chamado de doença subclínica. Doença clínica. Doença clínica é aquela com sintomas e infecciosa. Ela gera sintomas rápidos no corpo. Então, normalmente, ela vem através de um vírus, de uma bactéria, de algum parasita. Normalmente, então, chamamos de doenças trazidas por micro-organismos que vão entrar no seu corpo. Então, qual é o problema desse tipo de doença? Há um ataque muito rápido ao sistema do corpo, porém, o nosso organismo, ele entra num sistema de defesa e você percebe rapidamente os sintomas através de uma febre, um enjoo, uma dor de cabeça, um mal-estar corporal. E esse tipo de doença hoje tem fácil tratamento. Por quê? Porque quando você sente o problema, você tem como ir até um especialista, ele vai solicitar exames e os laboratórios hoje estão altamente avançados para descobrir qual o problema você tem. Então você consegue tratar facilmente porque existem hoje drogas, medicamentos que conseguem tratar os sintomas e evitar com que essas doenças possam trazer a nossa morte. Então, sempre que eu sei qual é o problema, eu consigo tratar facilmente. Já o grande problema da nossa geração são as doenças subclínicas. Essa sim faz parte do nosso dia a dia. Por quê? A doença subclínica, ela é diferente. Ela é degenerativa, ou seja, o processo dela é contínuo em nosso organismo, e ela é assintomática, ou seja, nós não sabemos que estamos doentes. Nós não percebemos que o nosso corpo está entrando num processo de evolução para a doença. E esse tipo de doença é realmente terrível. Por quê? Muitas vezes, quando você sente os sintomas, já é tarde demais, já é um momento onde você não vai conseguir mais, muitas vezes, vencer mais essa doença. Então vamos olhar alguns exemplos das doenças que essa sim, nós temos que tomar muito cuidado, porque é essa que frequenta a nossa casa. E é sobre essas doenças que nós vamos estar falando a respeito do nosso grande produto que ele pode evitar. Então vamos lá, a classificação das doenças degenerativas. Nós temos problemas como diabetes, osteoporose, envelhecimento precoce celular, obesidade, cálculo renal, problemas circulatórios, pressão alta, AVC, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, problemas do ácido úrico, infecções urinárias, dores nas articulações, aumento do ácido lático, fadiga, energia crônica, digestão e eliminação lenta, intestino preso, fibromialgia, gastrite crônica e etc. Então nós poderíamos citar muito outras, o câncer, que é a pior, e outras mais. Bom, essas doenças são citadas aqui, a pressão alta, isso tudo, são citados aqui porque são doenças consideradas hoje doenças da velhice, doença da nossa geração. Por quê? Porque o que traz esse tipo de doença é a nossa má alimentação, a correria e o estresse do dia a dia e principalmente o problema do quê? Do sedentarismo. Nós hoje não desintoxicamos o nosso corpo da maneira correta através de exercícios e principalmente não bebemos água de uma boa qualidade e não nos alimentamos, não comemos comidas tão saudáveis assim. Então, essas comidas industrializadas, essa química toda hoje da alimentação gera essas doenças em nossas vidas. Então eu queria que você apenas olhasse para todas elas mais um pouquinho e pensasse quais dessas doenças você não tem na tua casa. Na verdade, você vai perceber que todas essas doenças você tem na tua casa. Você vai perceber que pessoas que você conhece, pessoas que você ama, compartilham dessas doenças. E esse é o grande problema e é isso que nós temos que tentar evitar. Bom, uma explicação simples para começar a evitar as doenças é essa daqui. A explicação sobre o gráfico da nossa vida. Todos nós, quando nascemos, nós temos o nosso organismo, um corpo
considerado um corpo alcalino. O que significa isso? A alcalinidade é ao contrário da acidez. A acidez, por sua vez, traz todas as doenças degenerativas. Especialistas explicam que na medida que o nosso corpo se acidifica, as doenças começam a aparecer. E por que isso acontece? Nós, quando nascemos, temos toda a parte de líquido no nosso corpo. Nós temos o nosso sangue com um nível de pH, que é a medida do potencial de hidrogênio. O pH do nosso corpo, o potencial de hidrogênio do nosso corpo, ele está na escala próximo ao sangue, que é 7,45 o nosso sangue. Então o bebê, ele nasce com toda a parte líquida do corpo, não somente o sangue, como a água do corpo, na escala entre 7,45. Mas na medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo começa a acidificar toda a parte líquida dele. O sangue é o único que permanece na casa de 7,35, 7,30, ele não desce mais do que isso. Por quê? Porque o corpo, com um sistema de proteção, começa a prevenir para que o sangue não caia mais do que 7,35. Porque se cair, nós entraríamos em coma e não acordaríamos mais. Então, ou seja, o pH sanguíneo é uma das coisas mais importantes. O pH corporal é importantíssimo. Mas o nosso corpo restante se acidifica muito e torna uma missão para o corpo proteger o sangue muito pesada. O corpo fica com seu sistema de defesa roubando minerais do organismo e jogando para o sangue para proteger o sangue da acidez. E isso acontece, essa carga de acidez acontece porque, na medida que vamos crescendo, da criança, do menininho, esse jovem, esse senhor, nós acidificamos cada vez mais. Então, olha só, os maus hábitos alimentares traz para o nosso organismo a elevação dos níveis de acidez, fazendo com que fiquemos sujeitos às doenças e ao envelhecimento precoce. Então, é por esse motivo, essa alimentação toda à base de químicas e conservantes, que gera um lixo e um metabolismo muito ácido no nosso corpo, que faz com que toda a parte líquida, com exceção ao sangue, porque o corpo precisa proteger ele, mas o custo dessa proteção é muito grande. Por quê? A nossa alimentação ela tem uma carga muito ácida. Então, queridos, muito cuidado em beber refrigerante, muito cuidado em ficar comendo somente comidas industrializadas, com químicas e conservantes. Por quê? Quanto mais você come isso, mais você vai envelhecer, mais você vai desgastar o corpo para tentar proteger o nível de alcalinidade do teu sangue. E isso vai te roubar realmente anos e anos de vida. Muitas pessoas dizem, eu como, sempre comi isso, sempre bebi, não tenho problema. Porém, querido, com certeza, essa conta será cobrada no futuro. Você, em vez de ter uma saúde plena, viver bem até os 80, 90, 100 anos com saúde, chegando nessa fase da vida, você não vai ter saúde nessa fase. Então, você talvez vai viver muito menos e tendo problemas de saúde. Esse é o problema, né? Então, você vai encurtar a tua vida e vai ter, com certeza, muitas doenças que você vai ter que tratar, conviver com muitos sistemas ruins, vai ter que começar a tomar medicamentos, e os medicamentos aí sim vão começar a gerar outras doenças, né? E aí esse processo realmente vai caminhando para o fim da tua... O que nós poderíamos estar ingerindo então diariamente para diminuir a ação dessas substâncias ácidas que nós mostramos anteriormente? Porque dificilmente eu consigo me alimentar hoje sem ter pelo menos um pouco de carga química. Porque você vai tomar qualquer coisa, é complicado. Você vai, principalmente na hora da alimentação, você tem toda a alimentação hoje com uma carga química e ácida muito grande. Então, o que eu poderia estar ingerindo diariamente para diminuir esse efeito? Para proteger o meu organismo, para que ele não tivesse essas doenças realmente chegando cada dia mais próximo à minha vida. E aí que entra então a água. A água ela é feita por Deus, né, para ser realmente a fonte da vida. E a água, ela consegue tanto hidratar e renovar o teu organismo, como também ela consegue limpar, desintoxicando o seu corpo. Só que a pergunta é, qualquer tipo de água consegue baixar o nível de acidez do corpo humano?
A resposta, infelizmente, é não. Por quê? Porque se você olhar agora para o pH da água que você consome, se você consome uma água de garrafão, chamada aí de água mineral, infelizmente você vai ter uma situação de realmente surpresa. Por quê? Porque a água que chega na sua torneira, ela é muitas vezes melhor, tem o pH muito mais alto do que a água de garrafão que você toma. Então, se o problema das doenças é principalmente a acidez, porque a acidez vai gerar no corpo um processo de diminuição do oxigênio. Quanto menos oxigênio no organismo, mais rápido você envelhece e menos células você consegue renovar. Então esse é o processo do envelhecimento precoce. E quanto mais rápido você envelhece precocemente, o teu organismo mais debilitado, mais frágil fica. E quanto mais frágil ele vai ficar, mais rápido as doenças começam a aparecer dentro do teu corpo. Se instalar lá dentro e realmente as doenças vão crescendo dentro do teu corpo devido a isso. Então, para mim reverter esse processo, evitar com que isso aconteça, eu teria que ter o meu organismo o quê? Mais alcalino. Então, a água que eu deveria beber, que faz parte de mais de 70% do meu corpo, teria que ser alcalina. E a água que tem na tua casa, se você utiliza uma água de garrafão, uma água dita mineral, mais de 99% das marcas são extremamente ácidas. São águas que estão mesmo até fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que o pH de uma água teria que ser no mínimo 6. Não faria mal 6, só que também não ajuda muito. Só que ela teria que ser no mínimo 6 até 9,5. E o pH das águas de garrafão, o pH das águas de garrafinha que você compra na rua, infelizmente, mais de 98, 99% são pHs abaixo de 5, nem perto de 6, abaixo de 5. Então, o problema está aí, as doenças nascem e permanecem através desse processo de envelhecimento, por falta de oxigenação e por acidificar o nosso corpo ao extremo. Depois dessa explicação, nós temos que entender então qual seria a água ideal para o organismo. A água tem que ser a água hexagonal. Esse é o nosso produto. Isso que nós temos hoje. Você ter uma fonte de água alcalina hexagonal. Essa água vai trabalhar evitando todos os problemas que foram citados. Por quê? Essa água, diferentemente da água da torneira, ela é uma água que ela tem pureza, diferentemente da água até mesmo de garrafão, que muitas vezes tem coliformes fecais no garrafão, alguns deles têm problema. Então essa nossa não, é uma água que tem que ter pureza. Então nós temos um sistema para deixar a água 100% pura. A segunda característica de uma água perfeita para o organismo é a condutividade. A condutividade significa o quê? Fazer com que a água possa facilitar o processo de comandos do nosso corpo. O cérebro, ele dá comandos eletrônicos, comandos elétricos, na verdade. São elétricos, são comandos aonde você mexe um braço, mexe uma perna, tudo através do quê? De um comando que é elétrico. E ele viaja através da condutividade do líquido que está no teu corpo, que é a água. Então, quando você consome uma água de garrafão, uma água de garrafinha com pH muito baixo, significa que essa água tem uma condutividade muito baixa. Ela não tem uma condutividade boa. Por quê? Porque quando a água é ácida, ela não tem concentração de minerais. E quanto menos minerais a água tem, mais ácida e menor a condutividade dela. Então, a nossa proposta, o que nós temos é o quê? Uma água com bastante minerais. Minerais como cálcio, potássio, magnésio, minerais que vão trazer realmente benefício para o teu organismo. Terceira característica, o RP negativo. O RP significa o que? O redox. O redox significa que quando o redox é positivo, a água é oxidante. Quando o redox é negativo, a água é antioxidante. E a água antioxidante, ela faz com que o seu organismo não envelheça. Por quê? Porque a antioxidação vai atuar na destruição e na prevenção da formação dos radicais livres.
Os radicais livres são venenos, né? São camadas que envolvem as células, evitando com que elas se alimentem, e o radical livre faz com que o corpo envelheça precocemente por matar as células do corpo precocemente. Então, quando eu consumo uma água antioxidante, eu vou evitar tudo isso através do processo de destruição e prevenção na formação dos radicais livres. A antioxidação faz isso. Baixa tensão superficial, a quarta característica. Quanto mais leve a água é, melhor, porque ela vai hidratar melhor, ela vai limpar mais profundamente as nossas células. Então, nós temos, no processo da água alcalina hexagonal, uma configuração de organização das moléculas da água muito menor do que na água comum. A água comum, ela se reúne de 8 a 16, na verdade, de 11 a 16 moléculas por grupo. E quando você tem a água alcalina hexagonal, ela se junta em apenas 6 a 8 moléculas por grupo. Então, é um grupo de moléculas que se reorganiza muito melhor. Isso fazendo com que a água fique muito mais leve, hidrata melhor, vai limpar o núcleo da tua célula muito melhor, eliminando radicais, eliminando principalmente as toxinas e a gordura, e que ficam realmente no núcleo das células. Propriedade magnética. Os aparelhos mundo alcalino, a linha natural, né, a maioria dos aparelhos da linha natural, possuem um campo magnético também, que vai fazer com que a água tenha energia magnética e que possa tratar o teu organismo. E por último, pH elevado. Esse sim, a última característica, a nossa água tem que possuir um pH sempre acima do nível do sangue. Então, normalmente, o nosso aparelho eleva a água em 3 pontos acima, fazendo com que uma água de 7 vá a 9, de 6, na verdade, que a água da torneira muitas vezes é 6, vai a 9. Uma água, se for 5, ela vai a 8. Então, oscila normalmente de 8 a 9,5. Bem, essa é a conclusão, então, tudo que foi dito. A pureza, livre de contaminantes físico, químico e bacteriológico. Condutividade boa, tem que conduzir, ser realmente solvente, os minerais dissolvidos nessa água. O redox, quando é positivo, a água é oxidante, quando é negativo, é antioxidante. Precisamos tomar água antioxidante, e é isso que a nossa água é. Tensão superficial, quando maior e mais dificuldade a água tem, né, para fluir e principalmente para hidratar, né, e vai limpar o corpo de uma forma muito complicada. Então, quando ela tem uma tensão superficial baixa, que é o nosso caso, ela vai estar limpando melhor o nosso corpo. Energia magnética e o pH elevado. Então, essas características todas já foram explicadas. E você precisa realmente, para ter uma água perfeita, assim como um carro exige uma gasolina perfeita, um óleo perfeito para ele viver mais, né, para o motor ter uma vida melhor e realmente ter uma longevidade maior daquela máquina, o nosso corpo é uma máquina também e precisa dessa água perfeita para viver mais. A revista Isto É mostrou numa matéria, isso já no ano de 2000, essa matéria ela dizia assim: a caminho, né, da longevidade, e você vivia, ela mostrava como viver aí perto de 150 anos, que é o futuro que a humanidade pode chegar. Então ela colocou uma dieta como assim: principais funções para que você possa evitar, né, principais alimentos que você pode evitar e viver bem. Restringir calorias, ingerir proteínas e menos carboidrato, tá? E o item 3, ele diz exatamente sobre o nosso assunto, controlar o pH. Então, é dito assim na revista: os cientistas defendem que a boa saúde depende de um pH equilibrado. A medida se refere ao nível de acidez e alcalinidade ou neutralidade do organismo, de qualquer ser vivo. Quando é mais ácido, danifica a capacidade de absorver nutrientes e de restaurar células danificadas. Por isso, recomenda-se evitar refrigerantes, café e outras bebidas ácidas, exceção feita ao limão, que deixa o organismo mais alcalino. E beber água alcalina. Há aparelhos para fazer essa ionização. Então, a revista mesmo já disse no ano de 2012, que você precisa controlar o pH e precisa realmente beber água alcalina para que a água alcalina possa aumentar o nível de pH do teu corpo. Então,
aí está a dieta, o item 3 é o que eu queria ressaltar. Essa matéria é muito importante também, nós vamos relatá-la bem rápido, que é a causa primária do câncer. Dr. Otton é um médico que em 1931 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a causa primária do câncer. E ele dizia que a causa primária do câncer, né, a tese que deu o Prêmio Nobel para ele, é a causa primária e a prevenção do câncer. Segundo esse cientista, o câncer é consequência de uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. Por quê? Porque uma alimentação antifisiológica, dieta baseada em alimentos acidificantes, mais sedentarismo, cria em nosso organismo um ambiente de acidez. A acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Ele afirmava que a falta de oxigênio e a acidez são duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro. Ou seja, se você tem excesso de acidez, então automaticamente falta oxigênio em seu organismo. E outra afirmação interessante é que as substâncias ácidas repelem o oxigênio. Em oposto, as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Ou seja, um ambiente ácido, sim, é um ambiente sem oxigênio. E ele afirmava que privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 48 horas pode convertê-la em célula cancerígena. Então, quanto mais ácido você está, menor é a oxigenação do teu corpo e mais próximo de você converter uma célula saudável em cancerígena você está. Então, muito cuidado com a acidez para isso. E o doutor continuava afirmando o seguinte, que todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio. Porém, as células cancerógenas podem viver sem oxigênio, uma regra sem exceção. E também os tecidos cancerógenos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Em sua obra O Metabolismo dos Tumores, o Dr. Hamburg demonstrou que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas, a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Também descobriu que as células cancerógenas são anaeróbicas e não respiram oxigênio e não podem sobreviver na presença de alto nível de oxigênio. Em troca, sobrevivem graças à glicose. Então, ele dizia exatamente isso. Então, sempre que o ambiente está livre de oxigênio, o câncer realmente se propaga e pode crescer. Agora, quando o oxigênio do corpo está alto, aí o câncer não cresce e não se desenvolve. Então, queridos, a alcalinidade vai trazer oxigenação para o teu corpo. Então, resumindo, o que vários médicos e especialistas hoje, que são realmente médicos e especialistas verdadeiros, que não fazem parte de uma indústria da doença, esses médicos verdadeiros dizem que num processo de alcalinidade, se o seu corpo tiver um controle da alcalinidade e você realmente não deixar com que o corpo se acidifique, dificilmente você terá um câncer. E para tratar um paciente de câncer, além dos tratamentos convencionais, muito cuidado. Tome e consuma alimentos alcalinos, porque eles poderão te curar muito mais rápido do que o método tradicional usado através de químicas, através de radioterapia e quimioterapia, que acabam acidificando o teu corpo ainda mais. E que se esse processo não destrói o câncer fica mais propício para crescer no teu corpo, porque o corpo fica muito ácido. Então, muito cuidado. Você até pode fazer o tratamento convencional, porém, tome cuidado e se alimente 100% de alimentos alcalinos nessa fase. Porque essa alimentação alcalina vai realmente... Enfim, existem algumas coisas mais, né? Falando alguns médicos mais, mas aí você pode dar uma pausa nessa tela e ler com calma. Eu não vou estar passando mais sobre isso, porque existe realmente tudo que eu queria dizer já foi dito, mas existe aí mais. Ó. Dá uma pausinha aí e lê realmente o que está escrito nessa tela. Temos aí esse doutor que fala sobre dietas de alcalinidade. Ele explica nessa página que a quimioterapia, a radioterapia, ela
pode realmente fazer com que o câncer te mate mais rápido, porque ela vai acidificar o teu corpo ainda mais. Então, se esse processo não conseguir destruir o câncer, vai deixar ele ainda mais forte. Então, leia esse processo aqui, leia essa página, para dar uma lida, para que você possa entender, e você que é cliente entender melhor. Se você é um distribuidor, você vai poder estar explicando melhor para o teu cliente, ok? Seguindo à frente. Enfim, agora chegamos na tabela de pH. O pH ele vai de 0 a 14, nós temos a tabela que foi cortada de 2 a 11 para especificar as cores aonde o teste vai demonstrar. 0 seria mais vermelho e 14 seria ainda mais azul, né, indo para o roxo. Então nós temos aqui a escala de pH e nesse momento é o momento que você vai com certeza ver a apresentação aí dos testes de pH que o nosso consultor vai fazer, ou se você é um cliente, você vai poder estar assistindo o nosso vídeo, que é demonstrando todos os testes da água alcalina, onde eu mostro os testes da água antes do aparelho, que é a água ácida, tanto da torneira como mineral bem ácida, e passando pelo aparelho, se transformando numa água alcalina hexagonal. Então você vai conseguir ver isso através dos testes, ok? Ou olhe o vídeo ou olhe o nosso consultor. Seguindo à frente. Enfim, chegamos agora aos produtos Mundo Alcalino. Vamos conhecer todos eles. Então, aí está alguns dos aparelhos que fazem realmente verdadeiros milagres na tua vida. Por quê? Porque vão te dar uma água 100% potável, 100% pura, testado e aprovado pelo Inmetro, que é o órgão que testa e aprova os aparelhos de tratamento de água no Brasil. Esses aparelhos possuem o selo físico, químico e bacteriológico do Inmetro, então possuem o selo máximo, né, de classificação e de aprovação que existe hoje no Brasil. E, além disso, esses aparelhos produzem a água alcalina através do segundo elemento, que é o elemento especial que vai fazer o processo de enriquecer essa água com o cálcio, potássio e magnésio, ou fazer o RP negativo, fazer a antioxidação, né? Fazer o processo da tensão, condutividade, ou seja, vai criar as 6 características da água. Essa tecnologia nós importamos ela, é uma tecnologia importada da Ásia. Nós buscamos realmente a tecnologia direto da origem da água alcalina, não usamos nada aqui do Brasil, como algumas empresas, né, utilizam alguns minerais brutos do Brasil que não conseguem soltar realmente as características ideais para que a água fique perfeita. Então não é o nosso caso, nós realmente temos hoje uma das águas mais completas e mais perfeitas para realmente você poder utilizar. Então nós temos aí o Aquapure, um aparelho que você pode instalar num comércio, que você pode instalar realmente até mesmo na sua residência, um aparelho com uma cuba de água gelada de 2,5 litros, ele possui compressor, ele faz a água através do compressor ficar bem geladinho. Nós temos o Aquapure Compact, é um aparelho menor para que você possa instalar na sua residência e ter a água aí num processo de uso contínuo também, né, na sua casa. Então ele é menorzinho para sua residência. AquaClean 820, temos o Aquanil 420, são aparelhos parecidos, o que muda é o modelo de design, na verdade, mas a tecnologia é a mesma, os elementos de filtragem são os mesmos, o elemento alcalino é o mesmo. E o Aquafit 230, que é um aparelho hoje mais barato um pouco, né, para que as pessoas que têm assim uma quantidade menor de pessoas em casa possam estar usando. Ele possui um elemento só, porém o elemento dele é de 10 polegadas. E os outros aparelhos possuem 2 elementos, mas são 2 elementos de 5 polegadas cada. Então acaba tendo o mesmo tamanho, né? Um elemento é equivalente aos 2. Então, sistema de tratamento e de filtragem são idênticos, são muito parecidos. Então, eu queria especificar um pouquinho mais sobre o AquaClean, né? Um aparelho que você tem um sistema bem legal, ele é bem fácil adaptável na sua torneira, na sua pia, onde você pode lavar e cozinhar os alimentos de uma maneira bem rápida e fácil, tá? Então você dá uma lida um pouquinho mais sobre a explicação dele, né? E você vai poder estar entendendo, dá uma pausa, qualquer coisa nessa tela e olha um pouquinho melhor.
Aqui são as características, o sistema de filtragem do aparelho, né? Então, você vai ter aí todo o sistema de filtragem dele, o que realmente ele faz, tudo certinho. Então, aqui você vai conseguir entender. Então, dá uma pausa, dá uma lida, vai falar das 5 características, mais a pureza, né, que seria a sexta. Então, é uma explicação completa. Aí tem um desenho à tua esquerda, direita, na verdade, tem o desenho dos elementos filtrantes, como é a formação dele, o ponto dos ímãs, né? Então está mostrando mais ou menos o desenho do que ele é por dentro, ok? Então esse é um aparelho. Aqui algumas imagens do aparelho instalado, então você pode ter uma ideia de como ele fica aí na tua pia e na tua cozinha. Olha só que legal. Então ele pode adaptar em qualquer torneira e pode ser adaptado realmente bem fácil aí na tua casa. Aqui nós temos o Aquapure Compact, né? Mesma ideia do AquaClean, ó, o Aquapure Compact. Um aparelho muito bonito, muito legal. As características sempre são as mesmas, então você pode estar olhando as características que são realmente as mesmas. Aquapure 1420, que é o código dele, né? Esse é uma cuba maior, cuba de 2,5 litros, enquanto o Compact tem 1,5 litros. Então, dê uma olhada na especificação. Um aparelho que você pode ter na tua casa e também pode ter ele no teu comércio. Aqui estão as especificações dele, né? Você pode ler certinho, né? Também as medidas, todo o tamanho. Enfim, pode realmente entender melhor sobre o aparelho aqui. Imagens do Aquapure instalado, né? O Aquapure, ó, pode fixar na parede e também fica em cima da bancada. Então são algumas imagens para que você possa entender como ele vai ficar na tua casa ou no teu comércio. Lembrando que o Aqua Compact, o Pure Compact, também fica da mesma forma. Ele pode ficar na parede ou na bancada. Nós não colocamos as fotos dele instalado. Porém, você pode ver por esse daqui, né? A instalação do Compact é igual o Pure 1420. Esse é o Aquafit 230. As características dele também, né? O sistema de filtragem semelhante, apesar de ter um elemento só. E aqui atrás você consegue ver as características dele, tudo que ele faz, né? Também pode estar olhando E a diferença do elemento é um elemento, mas possui todas essas camadas de tratamento aí. Então você tem aí na parte de cima a camada de polipropileno, depois você tem as pedrinhas de cerâmica, os 3 níveis de pedra, cálcio, potássio, magnésio, antioxidação, né, que são pedras que possuem essas características. Depois uma camada de carvão na saída para fazer a filtragem química também. Então esse é o processo aí do sistema de tratamento do Aquafit. Aqui estão algumas fotos dele instalado, como que ele fica na tua pia. Fica muito legal, ele pode ficar em pé na bancada ou fixo na parede também. Isso tudo acompanha o nosso kit de instalação. Aquanil, último aparelho. As características também iguais, na sua casa. Então, nós ficamos aqui com essa apresentação. Eu queria agradecer a todos e até a próxima. Obrigado a todos.